Glória a Deus. Meus irmãos, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Podem tomar o vosso assento, fique à vontade. Quero louvar a Deus pela oportunidade aonde o Senhor nosso Deus nos concede de podermos estarmos mais uma noite em sua presença, assumindo a santa tribuna para juntos adorar a Deus e também falar acerca da sua palavra. Meu coração está feliz de poder estar retornando a esta casa de oração, esta casa de oração que nós temos um carinho muito grande. Desde o início desta obra nós assistimos, nós acompanhamos e louvamos a Deus pelo crescimento dessa obra em todos os aspectos, em todos os sentidos, e estamos felizes de podermos estarmos aqui. Quero louvar a Deus pela vida do meu amigo, o pastor Daniel Xavier, que é um irmão, é um amigo, e é um pastor que eu sempre digo que eu admiro, tenho a minha admiração, meu respeito, e que Deus continue acrescentando bênção sobre a tua vida, sobre a vida da sua família e também seu ministério. Deus te abençoe poderosamente, sua esposa e todo o corpo de obreiros, meu amigo pastor Martins. Satisfação estarmos juntos nessa noite mais uma vez. Como Deus te usou na palavra oficial, e eu fui tocado pela palavra de Deus, e a palavra que Deus colocou no meu coração é apenas um cumprimento daquilo que Deus já te usou. E ao decorrer desse culto, através dos louvores que foram entoados, foi apenas confirmação daquilo que Deus já colocou no meu coração, e eu fico muito satisfeito por isso, porque eu sei que Deus está na direção da sua igreja. Eu tenho uma preocupação muito grande ao ministrar a palavra de Deus, porque eu não posso pregar aquilo que eu quero pregar. Eu tenho que pregar aquilo que a igreja precisa ouvir, o que Deus quer falar. Então, sobre mim está uma responsabilidade muito grande, e para isso nós nos preparamos em oração, em leitura, em estudo, para trazer um conteúdo bom para a igreja, e no objetivo que o nome do Senhor seja glorificado. Trago a paz da minha esposa, não pôde estar presente, a família chegou lá em casa, né? Mas ela mandou a paz para toda essa igreja. Eu acredito que em uma outra oportunidade estaremos todos juntos em família. Era para nós estarmos aqui uma terça-feira, eu acho que foi a terça-feira passada ou a retrasada, mas a gente teve que adiar esse compromisso, pois tivemos um chamado do nosso pastor presidente ali na sede. Fazemos parte da mesa diretora do ministério que faço parte por 13 anos, pela misericórdia de Deus, e tivemos que estar ali na sede, dando uma assistência e resolvendo uma questão de uma reunião de obreiros. Mas estamos aqui nessa noite para glorificar a Deus, amém? Estou muito feliz, crendo que nessa noite o Senhor tem algo preparado para nós, em nome de Jesus, por intermédio da sua palavra, amém? Sentado mesmo como você está, eu gostaria que você pegasse a Bíblia, a palavra de Deus, e abrisse no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o Dr. Lucas, no seu capítulo de número 11, verso de número 1. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Dr. Lucas, capítulo de número 11, verso de número 1. Nessa noite eu quero falar sobre oração. É a palavra que Deus colocou no meu coração. Eu quero falar nessa noite sobre 3 lições que a oração ela nos traz. Na verdade, tem muitas lições, mas eu quero falar apenas sobre 3, pois o tempo não é suficiente para nós relatarmos todos, mas eu acredito que nós iremos aprender um pouco mais acerca da palavra de Deus. Lucas capítulo 11, verso de número 1, quem encontrou, confirma dizendo amém. E aconteceu que, estando ele a orar no lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou
aos seus discípulos, e ele lhe disse: quando orastes, dizeis: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dai-nos cada dia o nosso pão cotidiano, perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos aquele que nos deve, e não nos conduzas em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Queridos irmãos, como eu acabei de relatar aos irmãos, eu quero nessa noite trazer uma palavra de reflexão da parte de Deus aos nossos corações, falando acerca de oração. A oração na vida de um crente, ela é fundamental. A oração é o oxigênio do crente. O crente sem oração, logo ele está com os dias contados a parar. Ainda mais dentro desse período tão caótico que o mundo está atravessando. Se o crente não viver uma vida regada de oração, certamente todas as armadilhas que o diabo prepara para o ser humano, principalmente para o crente, vai lhe atingir, e ele automaticamente vai retroceder dentro do chamado de Deus sobre a sua vida. A oração, ela faz com que nós tenhamos um equilíbrio diante de uma situação adversa que nós iremos enfrentar. Porque problemas difíceis, dificuldades, todos nós iremos enfrentar. Dia maus chega para todos. Porém, quando nós vivemos uma vida regada de oração, logo nós temos um equilíbrio e logo nós compreendemos por intermédio da oração a decisão ou a atitude que devemos tomar. Pois é na oração que nós recebemos orientação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A oração, meus amados irmãos, é um diálogo onde a criatura faz diante do seu Criador. A oração é uma conversa, a oração é um elo, a oração é um contato, a oração faz com que tenhamos intimidade com nosso Senhor. A oração, ela é a chave que abre todas e qualquer tipo de portas. A oração, ela resolve aquilo que o homem não pode resolver. A oração abre portas. A oração levanta quem está caído. A oração resolve causas impossíveis. A oração muda a situação. Então, a oração, ela precisa fazer parte da nossa vida. A oração, ela precisa caminhar conosco. Agora eu preciso abrir um parênteses para poder dizer que orar não é uma coisa tão boa e tão gostosa que todo mundo quer fazer. Porque oração requer sacrifício, oração requer renúncia. Oração, ela é uma necessidade para que nós possamos nos manter de pé. A oração na vida do crente é como fosse o combustível de um carro. Um carro sem combustível, logo ele vai parar, logo ele vai acender a luzinha da reserva, vai começar a piscar. E se você não passar no posto e abastecer, você vai ficar parado no meio do caminho. Assim também é a oração na vida de um crente. Logo, eu entendo que se nós não gostarmos de orar, logo nós não entendemos ainda, não conseguimos compreender ainda
o nosso papel diante do reino de Deus. Porque quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, precisamos nos entregar por inteiro, a ponto de nos entregar de corpo, alma e espírito, e entender os propósitos de Deus na nossa vida, e então trilhar os caminhos que Deus quer para nós. E para isso, eu preciso me despir do velho homem, eu preciso me despir de todo eu, de todo o meu orgulho, de tudo aquilo que me afasta de Deus, para aceitar literalmente os desígnios de Deus. Quando o Senhor chama os seus discípulos, e ele estava ali reunido com os seus discípulos, e ele vai fazer um discurso, eu acho lindo, porque a Bíblia diz que Jesus disse: se alguém quiser me seguir, primeiro, pegue a sua cruz. Segundo, negue-se a si mesmo. Terceiro, siga-me. Observe que Jesus vai dar uma condição. Jesus não vai obrigar ninguém a seguir. Porém, Jesus vai deixar bem claro: se você estiver disposto a seguir a Ele, existem algumas condições, e estas condições vai fazer com que você mantenha um contato direto com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Alguém está entendendo a palavra aqui nessa noite? Então a oração, ela faz com que nós tenhamos uma intimidade mais profunda com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu acho lindo esse texto que nós lemos aqui, porque a Bíblia diz que Jesus está em um lugar deserto. A Bíblia diz que Jesus está em um lugar e Ele está a orar. Por que que nós devemos orar? Porque Jesus nos ensinou na prática que nós devemos orar. Jesus, Ele se despiu de toda a sua glória. Eu acho interessante porque Paulo vai dizer na carta para Filipenses, capítulo de número 2, que ele vai dizer assim, ó: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve na pessoa de Cristo Jesus, que sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes aniquilou-se de toda a sua glória, se fazendo um homem, e achando em forma de homem, se humilhou um pouco mais, se fazendo servo, e Ele veio, se despiu de toda a sua glória, no único objetivo de nos ensinar na prática como nós devemos seguir. Jesus, ele tinha uma vida regada de oração. Pode observar, Jesus gostava de orar. Jesus sempre chamava os seus discípulos para orar. Jesus sempre reservava o seu momento de particular com o Pai. Eu acho interessante que todos os milagres que Jesus operava, de vez ele ia para um lugar para ser aplaudido e se separava, e ele ia para o monte orar, porque ele sabia que ele precisava manter uma comunhão com Deus. Espera aí, pastor, como você me explica isso? Porque Jesus é Deus, e como sendo ele Deus, ele tem que orar. Espera aí, eu te explico. Jesus, quando ele desceu a essa terra, Jesus encarnou, como já foi cantado aqui, em forma de homem. Então Jesus tinha duas naturezas. E ora ele era Deus, agia como Deus, mas ele também era homem. E como homem, ele sentia a necessidade de orar. Exemplo, como homem, Jesus sentiu fome, mas como Deus, ele gritou: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Como homem, Jesus sentiu sede. Ele pede de beber uma mulher samaritana ali no poço que Jacó construiu para José em João capítulo 4. Ele pede água, mas como Deus, ele disse: eu sou a fonte da água da vida. Como homem, Jesus, ele sentiu cansado, mas como Deus, ele grita e ele gritou e ele grita até hoje: vinde a mim
todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Agora eu digo um negócio para você explodindo glória. Como homem, Jesus ele morreu, mas como Deus, ao terceiro dia ele ressuscitou, e nós estamos aqui porque ele vive e reina para todos sempre. E se isso é verdade, levante a tua mão direita, levanta a tua mão esquerda, abra a tua boca e dá glória ao nome do Senhor. A vida de Jesus foi um exemplo para nós. A vida de Cristo foi um exemplo para todos nós. Logo, Jesus reuniu seus discípulos e disse: vós sereis os meus discípulos, se fizeres o que eu vos mando. Logo, se nós não fizermos o que Deus quer que nós fizemos, logo nós não somos discípulos de Jesus. Porque todo discípulo quer ser igual ao seu mestre, todo discípulo quer ser igual ao seu Senhor, quer fazer as mesmas coisas que o seu Senhor faz. E Jesus disse: olha, se vocês entenderem esse processo aí, vocês farão milagres maiores do que eu faço, do que eu fiz, porque eu irei para o Pai, mas vocês ficarão aqui. E crente que ora, irmão, aonde ele coloca a planta dos pés, Jesus pisa com ele e o milagre acontece. Eita, glória a Deus. Então Jesus nos ensinou a orar. Agora eu vejo aqui a primeira lição, amados, aleluia, de uma vida de um homem que vive em oração. Eu disse que crente sem oração, ele não vai muito longe. E a oração, amados, ela atrai sobre as nossas vidas o poder do alto, o poder de Deus. Não existe poder de Deus sem uma vida de oração. Repito, não existe graça de Deus derramada sobre nós, poder do alto, poder de Deus, sem ter uma vida em comunhão com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O próprio Jesus, a igreja fica ligada porque nós estamos em uma dimensão espiritual aqui nesta noite. Aleluia. O próprio Jesus, ele reuniu seus discípulos quando ele ressuscitou entre os mortos, que Jesus ficou 40 dias ainda na terra. Jesus disse para os seus discípulos: olha, não se ausenteis de Jerusalém, vai para lá, até que do alto seja revestido de poder, revestido de poder. Então Jesus, amados, quando ele está no livro de Atos capítulo 1, Jesus está instruindo, dando as últimas instruções. E quando Jesus está dando as últimas instruções para os seus discípulos, de repente Jesus começa a flutuar, Jesus começa a subir. E a Bíblia diz que quando Jesus começa a subir, aleluia, dois anjos olham e diz assim: varões galileus, por que vocês estão olhando para cima? Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, a qualquer dia desse ele vai voltar. Mas eu acho interessante é que quando Jesus desaparece, pastor Martins, a Bíblia diz que os discípulos, as mulheres, os homens que ali estavam, eles vão para Jerusalém, eles vão para o templo, no endereço que Jesus tinha passado. E a Bíblia diz no capítulo 1, versículo de número 14, que todos aqueles estavam perseverando unanimemente em oração. O que isso significa? Que eles estavam no propósito de oração. Por quê? Porque eles estavam esperando e confiando na promessa de Jesus. E a promessa de Jesus era essa: fique em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. A Bíblia diz que eles estão ali. Eu estou sentindo Jesus aqui. Eles estão orando, eles estão buscando. Quando de repente, amados, quando todos estavam orando em um só clamor, em uma só súplica, em uma só perseverança, a Bíblia diz que de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde eles estavam assentados, e foram vistas línguas repartidas como de fogo, que repousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios. Repito, todos foram
foram cheios, repito, e todos foram cheios do Espírito Santo. Quer receber poder de Deus? Permaneça no caminho da oração. Quer receber revestimento do alto? Ande pelo caminho da oração. Crente que ora recebe poder. Crente que ora recebe capacidade do alto. Crente que ora recebe autoridade do alto. Crente que ora, ele não anda enganado. Crente que ora, ele anda na direção de Deus. Crente que ora recebe orientação do alto. Eu estou ministrando aqui nesta noite, e você presta atenção e adora ao Senhor, porque Jesus está aqui. Enquanto tem um povo em oração aqui, o poder de Deus está sendo liberado sobre a tua vida. Quem quer receber esta unção, quem quer receber esse renovo, quem quer receber esse poder, levante a tua mão, abra a tua boca e glorifica ao Eterno, que Ele está aqui, Ele está aqui, Ele está aqui, Ele está aqui. Satanás não quer que você receba poder. Satanás não quer que você seja tocado. Satanás não quer que você seja cheio, porque ele sabe que um crente vazio não dá prejuízo para o inferno. Mas o crente cheio de poder, o crente cheio de autoridade, ele chega no pastor e ele diz: me dá folheto que eu vou evangelizar. O crente cheio do poder de Deus, ele não dá trabalho, ele ajuda a trabalhar. Crente, quando ele é cheio do poder de Deus e autoridade, ele ora, ele busca, ele jejua em prol da obra de Deus. Exemplo disso, a Bíblia diz que quando o Espírito desceu ali em Jerusalém, o caminho para nós concluirmos o nosso pensamento aqui nesta noite, a Bíblia diz que quando o Espírito desceu, a Bíblia diz, amados queridos irmãos, que houve uma grande confusão ali. Por quê? Porque os homens pensavam que aqueles que estavam sendo cheios de poder de Deus, falando em outras línguas, estavam bêbados, quando de repente Pedro, que estava tomado da graça de Deus, Pedro que estava cheio da autoridade de Deus, Pedro que estava cheio da glória de Deus, ele fez uma reunião, se coloca de pé no meio daquele povo e ele começa a dizer: o que vocês estão vendo acontecer aqui é cumprimento da profecia que Joel profetizou, dizendo que nos últimos dias o Senhor derramaria sobre toda a carne, que a unção ia descer sobre os jovens, sobre os velhos, aleluia, a glória ia ser muito grande. O que está acontecendo aqui é cumprimento da promessa. E eu vou pregar para vocês o Jesus que foi crucificado, mas ao terceiro dia ressuscitou. Ele começa a pregar, uma pregação cheia de poder. Ele começa a pregar com autoridade. Ele começa a marchar, começa a dizer acerca de Jesus, acerca do Messias, acerca da morte e ressurreição do Senhor. E a Bíblia diz que ele foi tão cheio de poder que o Espírito Santo colaborou com ele e convenceu quase 3.000 almas que se entregaram a Cristo e foram batizados no nome do Senhor. O que eu quero vos dizer nesta noite, que um crente cheio de poder, cheio de autoridade, que acontece na vida dele, que recebe esse poder por intermédio da oração, ele aonde passa, o Espírito Santo toca em almas, toca em corações, a ponto que a alma está sedenta, dizendo: eu quero servir o mesmo Deus que este homem está servindo, eu quero adorar o mesmo Deus que este homem está adorando. Quem está entendendo o recado da palavra de Deus, levanta a tua mão e glorifica Ele. O homem cheio de poder, aleluia, está indo para o caminho da oração. Atos capítulo 3, a Bíblia diz que na porta do templo, chamada Formosa, havia um coxo ali. E a Bíblia diz que Pedro, juntamente com João, está subindo para o caminho da oração, indo para o caminho da oração. Eles estavam indo para o caminho da oração, a hora nona. E a Bíblia diz que de repente aquele homem que estava ali na porta do templo Formosa, ele olha para aqueles dois homens e diz: dai-me uma esmola, por favor, dai-me uma esmola. Estende a mão e diz: dai-me uma esmola. O texto diz que
Pedro tomou a palavra e disse: olha para nós, olha para nós, olha para nós. Quando ele disse isso, a Bíblia diz que ele disse assim: olha, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou, em nome de Jesus. Ô Nazareno, levanta e anda. Só que ele não ficou apenas em palavra, porque crente que ora não só fala, ele age, porque oração é um conjunto de duas palavras: orar, falar com Deus, ação, tomar atitude. Pedro toma na mão daquele homem e disse: levanta, 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 levanta. Pastor Claudemir, o que você está dizendo? Que o crente que ora, ele não fica somente em palavra, mas ele toma uma atitude, ele pega na mão daquele que é necessitado, ele ajuda quem está caído. Oração não é para você julgar o irmão que errou, que pecou, que falhou. Oração é para te capacitar para levantar quem está... para levantar quem está caído. A oração não é para você julgar ninguém. A oração é para você orar, colocar a boca no pó. Não é pó na cara, é cara no pó, e dizer: você caiu, mas eu não desisto de você. Eu sou um bom samaritano, e se possível eu te carrego nos meus ombros, mas nós vamos chegar no destino. Levante a tua mão para o céu para adorar a Deus. Meu Deus, as horas já se foi. Levante a tua mão para adorar a Deus. Deus está dizendo nesta noite, Deus está derramando capacidade do alto sobre a tua vida. Hoje você vai sair daqui com desejo de orar mais. Você vai sair daqui com vontade de orar mais. Você vai sair daqui acreditando que é através da oração feita por um justo, o milagre ainda acontece. Segunda lição, amados, que fala-nos concernente à oração, é que é através da oração que nós conseguimos, que é a base do avivamento. Avivamento não é apenas eu pular, isso é consequência do avivamento. Eu já preguei sobre isso aqui. Avivamento não é você apenas falar em novas línguas, isso é consequência do avivamento. Avivamento é você olhar para dentro de si, é você entender que precisa mudar a rota, é você entender que precisa melhorar a sua adoração, é você entender que precisa melhorar o teu comportamento como cristão, é você, como eu acabei de dizer, não é julgar alguém, mas é julgar a si mesmo, é analisar a tua vida como é estar diante de Deus. A oração, queridos, ela atrai o avivamento genuíno, verdadeiro da parte de Deus sobre a nossa vida. A pastora mencionou um versículo aqui que está em 2 Crônicas capítulo 7, verso de número 14, que diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, então eu, o Senhor, ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É através da oração que o avivamento vem, é através do reconhecimento, na humilhação, que o verdadeiro avivamento vem. Abacuque, no seu capítulo 3, versículo 2, ele está vendo a situação de Judá dentro de uma calamidade espiritual muito grande. Ele vai se colocar de pé no meio do povo e ele vai ouvir a voz de Deus. E quando ele ouve a voz de Deus, ele diz no versículo 2, capítulo 3 do livro de Abacuque: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, 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 aviva a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a notifica, e na ira lembra da tua misericórdia. Mas sabe o que me chama a atenção? É no verso de número 17, porque ele está orando por um grande avivamento, ele está orando por um grande avivamento no meio do povo, porque o povo deixou de cantar, o povo deixou de clamar, o povo deixou de orar a Deus, o povo deixou de oferecer sacrifício verdadeiro a Deus, o povo estava com adoração contaminada. Mas ele, quando ora, ele pede um avivamento global para todos e para ele também. Mas no versículo de número 17, ele faz uma oração particular para ele, dizendo: porquanto ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o fruto da oliveira minta, e nos currais
quais não haja mandamento. Todavia eu adorarei o Senhor e exaltarei o Deus da minha salvação. Queridos, quem sabe você está orando por um grupo de pessoas e de repente você não está vendo o resultado, mas mesmo sem você estar vendo o resultado no momento, continue na posição. Mesmo que você não esteja vendo o resultado agora, mas você vai ver lá na frente. Mas enquanto você não vê o resultado, continue na posição como Abacuque, dizendo: todo mundo pode desistir, todo mundo pode parar, mas eu vou continuar orando por todos. Mas todavia eu continuo me mantendo firme na posição que Deus me quer. Quem está entendendo esse recado, levanta a tua mão e glorifica. A oração, amados, ela traz um equilíbrio para a nossa vida. Eu lembro quando Daniel, ele recebe uma notícia, e essa notícia é que ele iria ser lançado dentro da cova de leões, porque ele foi pego orando, aleluia, e não poderia fazer nenhum tipo de oração a outro Deus no período de 30 dias. Mas quem é que para o crente que tem esse hábito de orar? A Bíblia diz que Daniel orava 3 vezes ao dia. No capítulo 6, versículo 10, quando ele soube que a assinatura, que a escritura estava assinada, então ele entra para a tua casa, ele abre a porta para a banda de Jerusalém e ele continua a orar por 3 dias. Ele não temeu as consequências, porque quando eu oro eu não temo ao mal, porque eu sei que o Senhor de todas as coisas está comigo. Oh, bendito é o nome do Senhor. Crente que ora, ele entende que pode se levantar 11.000 demônios, mas se cumpre na nossa vida o que está registrado no livro de Salmo 91, versículo 7. 1.000 caem ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, e nós não podemos ser atingidos. O crente que ora, se cumpre na vida dele o que está escrito no livro do profeta messiânico Isaías, capítulo 54, versículo 17. Toda ferramenta preparada contra o povo de Deus não prosperará. Eu vim aqui debaixo da autoridade de Deus para dizer: você está protegido. Você que ora está protegido. Você que tem uma vida de comunhão com Deus, nenhum mal chegará à tua tenda, nem praga alguma chegará sobre a tua vida. E eu ministro aqui a oração que o salmista Davi, ele mencionou no capítulo 23 do livro de Salmo, que ele diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitai-me fazem verdes pasto, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu passasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê, pastor? O Senhor está comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice se transborda. Deus está dizendo: crente que ora, ele pode passar pelo vale da sombra da morte, mas a mão poderosa do Eterno vai lá, pega ele, sustenta e coloca. Eita! Quem está recebendo a palavra? 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 Crente que ora não para quando recebe uma notícia ruim, porque Neemias recebeu uma notícia ruim. Neemias, ele recebe uma notícia pelo seu irmão Hanani, que a terra de Jerusalém, a sua terra natal, tinha sido destruída pelos babilônicos. Aleluia, os utensílios tinham sido levados, os portões tinham sido queimados a fogo, os muros tinham sido derrubados. Mas quando ele recebe a notícia no capítulo 1, versículo 4, a Bíblia diz que quando ele recebe a notícia, ele se assentou, é verdade, ele chorou, é verdade, ele lamentou por muitos dias, é verdade, mas o versículo 4 finaliza dizendo que ele se prostra diante do Deus do céu e ele começa a orar. E quando Neemias começa a orar, o rei dos reis, Senhor dos senhores, se coloca de pé e diz:
disse: Neemias, você não para. Neemias, eu te fortaleço. Neemias, é você que vai edificar os muros. Neemias, eu estou como guarda. Disse: eita, Aramando Calamaia, Aramando Calamachuri Bicandaraia. Olhe para alguém que está do teu lado e diga: você até recebeu uma notícia ruim, e Satanás está dizendo: vai parar, vai parar, vai parar. Mas crente que ora, Deus está dizendo: você não vai parar. Calamandu calamai, Libicandaramachuri Bicandaramanaia, Libicalamachuri Bicandoramasséria, Alamandocamassúria. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui. Meu horário já deu, mas eu preciso finalizar. Levante a tua mão direita para o céu, levanta, porque a graça de Deus está nos envolvendo aqui nesta noite, e Ele está nos convidando a entrar no quarto, Ele está nos convidando a entrar no particular, Ele está nos convidando a dobrar o joelho, Ele está nos convidando, dizendo para nós: esta guerra você só vai vencer em oração. Esta guerra você só vai vencer em oração. Cadê os crentes que trouxe glória? Cadê os crentes que trouxe adoração para Deus? Vai adorando a Deus aí, 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 vai adorando, vai adorando. Porque na medida que você adora, o céu está se abrindo e está descendo reforço sobre a tua vida aqui nesta noite. Graça, unção, poder, autoridade, Deus está derramando sobre a tua vida. E eu estou dizendo com olhos abertos: tem renovo na casa aqui nessa noite. Tem renovo na casa aqui nessa noite. Tem calamaxéria mandaramai. Taracanto calabachuri bitereve a série miniquiama. Taracanto calabaxéria mandaramahaya. Calamanda calamachuri minekemine aya suria mai ribicolamanda ramacheri andaramanto camanda aya ado comachuria ribicolamanda ramachuri bicandaraia. Sabe o que Deus está dizendo para mim aqui? Deus está dizendo que todos os projetos de Satanás sobre a vida daqueles que oram está caindo por terra aqui agora. Eu estou ouvindo barulhos de correntes, pastor Daniel, sendo quebradas e jogadas no chão. Deus está dizendo: Satanás não para a igreja que ora. Satanás não para o crente que ora. Crente que ora tem vitória. Finalizo dizendo: a oração não é para mostrar que você é forte. A oração é o inverso. É para mostrar o quanto você é falho, o quanto você é fraco. Repito, e eu entrego o microfone a quem é de direito. A oração não é para mostrar o quanto você é forte. A oração é para revelar para você mesmo o quanto você é frágil. Me prova isso na Bíblia, pastor. Romanos capítulo de número 7. Paulo vai dizer para a igreja, no verso de número 17, dizendo o seguinte: de maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal eu já pratiquei. Porque segundo o homem interior tem o prazer na lei de Deus. O homem interior tem prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que é a espiritual, carne e o espírito, que batalha contra a lei do meu entendimento,
debaixo da lei do pecado que está em meus membros. Olha o que Paulo vai dizer: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Assim que eu mesmo não entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Aí em Romanos capítulo 1 ele vai dizendo: portanto agora nenhuma condenação há para que estão em Cristo Jesus, que não anda mais segundo a carne, mas que anda segundo o Espírito. Sabe que Paulo está dizendo o seguinte aqui para nós? Eu não tinha condições de ter comunhão com Deus, mas Jesus saiu da sua glória, morreu na cruz, o véu do templo se rasga de alto a baixo. Agora eu tenho comunhão com Deus. Agora eu tenho comunhão com Deus por intermédio da oração. Então quando eu dobrar meu joelho, eu nem preciso dobrar o joelho, e eu chamo Pai, Ele diz: fala meu filho, eu estou aqui. Os discípulos dizem: Pai, nos ensina a orar. Aí Jesus diz: quando você for orar, não ora assim não: magnífico, soberano, altíssimo, criador dos céus e da terra. Não, ora assim: Pai nosso, santificado seja teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino e o poder e a glória para todos sempre. Amém. Deus está dizendo: eu sou um Deus de relacionamento. Não permita que Satanás roube esta comunhão, este elo que Deus entregou para você na cruz do Calvário. Guarda o que tu tens, para que ninguém roube a tua coroa. Pastor, tá difícil, eu sei que tá. Pastor, tá doendo, eu sei que tá. Pastor, tá complicado, eu sei que está. Mas Deus me mandou aqui com uma palavra de motivação, dizendo para você: o que há de vir virá e não tardará. Continue firme, continue firme, continue firme, continue firme. Paulo disse: deixando as coisas que para trás ficam, eu avanço para o alvo. Você tem o alvo, você tem o objetivo. Não para, 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 não para. Diga para alguém que está do teu lado: você não vai parar, rapaz. Pastor, eu estou fraco. Jesus está aqui para te fortalecer. Você não vai parar. Curva sua cabeça agora, eu quero orar por você. Pai, tua palavra foi ministrada. Tu comando que a sica nem como a séria muito que me asia. Te como por face que eu tô camasebe comando que a sebe do como masiri o que asia. Te como do que me aséria pampo para pasebe a bacanto que a sica o que a. Lembo face opina cande ramachuri que me. Falo eu com a minha igreja na noite desse dia. Recomando rébia. O quando calamar. Te comando que massuria mando que a mansurcama. Teu eu contemplado, churio face. Te comanda cante o ré minha suriquia, o esforço e a dedicação. Remonto que ré minha si que eu muito que me assia. Porém eu, Senhor, exorto a minha igreja. Né como a chuque de calamar. Teu eu contemplado ainda alguns. De calamante o ré.
Enquanto que a série, amante o remi comanda que que precisa retornar para o centro da minha vontade. Eu, o Senhor, falo convosco e tenho saudade. Quero eu me revelar a ti como eu me revelava antes. Quero eu ter comunhão convosco como eu tinha antes. Porém eu, o Senhor, hoje desço nesta casa. E derramo sobre vós o meu renovo e força do alto. Entrego sobre vós um presente e essa dádiva. Que até choro nessa casa, lamento que hacia, e digo eu para o anjo desta casa: ai, fecho eu a sepultura de alguém aqui dentro, porque homem do ré me assúria e até choro, tragando que machemine canamassúria. Mas hoje eu desço, fechando a sepultura e dando livramento, e eu entro na tua saúde, homem, porque conheço o teu esforço e a tua dedicação. Conheço no mais profundo da tua alma e conheço as tuas petições, pois foi eu, o Senhor, que te fiz e te formei desde o ventre da tua mãe. Quantas indagações tu tem feito a mim? Olha, Senhor, estou cercado de tanta gente, mas às vezes eu me sinto tão só. Mas eu já tenho te dado sinais que eu estou contigo. Eu tenho trazido recurso de longe, de perto, para provar que é eu, Senhor, que estou no controle da minha obra. Eu renovo as tuas forças nesta noite. Troco eu o teu sangue, homem. Eu estou desentupindo a veia com mantucamanto que acia rimanducia siamuto que achubiu tocomundo camanaia. Eu te coloco de pé, ó, rende colamachuri ondo remia canto remia, e digo para ti: eu caminho contigo nessa terra. Ramandu colomachuri becanaraia, te coloquei como coluna, como atalaia. Ramando com machúria, necanaramanto que a machia. Eu coloquei o cajado na tua mão, porém o teu adversário tentou te parar por esses dias. Ramando comando ramachéria, mandou camacia, mas eu, o Senhor, te visito no mais íntimo do teu ser. Ramando colomachuri bicandaramai, desci na terra para falar contigo. Mexo na tua estrutura, e para provar que é eu, Deus, que falo contigo, olha eu tomando a minha igreja, olha eu derramando renovo sobre o meu povo cheio. Quem está recebendo esta glória que desce, levanta a tua mão e adora Ele.
Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus. Meu Deus. Obrigado, meu Pai. Aos irmãos que estão nas redes sociais, que Deus vos abençoe. Que Deus possa visitar o teu coração onde você estiver agora. E que a presença de Deus, através das bênçãos espirituais, esteja sobre a sua casa, sobre a sua vida. No nome de Jesus. Amém. Pode desconectar. Aleluia. Glória a Deus.